Então vamos negociar. Se você tem algum objetivo financeiro a ser alcançado esse ano, como por exemplo estar se livrando de uma dívida ali de empréstimo pessoal, empréstimo consignado, o tão temido cartão de crédito, você precisa saber exatamente qual caminho que você vai percorrer para que de fato você consiga boas propostas de negociação. Porque é como diz aquela frase: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E diariamente eu me deparo com pessoas frustradas com o que elas encontraram quando elas chegaram no final dessa trajetória, né, no final dessa negociação. E eu me deparo com várias pessoas frustradas que não conseguiram boas propostas, de que o valor da dívida só aumentou, a quantidade de prestações só aumenta mês após mês, proposta após proposta. E quando essas pessoas me dão, né, essas justificativas, né, me apresentam essas frustrações, é claro, eu começo a analisar quais foram as estratégias que essas pessoas utilizaram para estar conseguindo boas propostas, para conseguir estar se livrando dessas dívidas, né? Qual foi aí o caminho que elas percorreram. E vários, né, vários foram os erros, várias foram as falhas que essas pessoas cometeram ao decorrer dessa trajetória. E na maioria das vezes essas pessoas percorreram um caminho totalmente errado, né? Elas não souberam ali, de fato, sequer utilizar os canais corretos de negociação de dívidas. A maioria delas ligaram ao banco ou foram até o gerente tentando negociar essas dívidas, né? Canais ali totalmente inadequados para que você de fato consiga boas propostas. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Qual que é o caminho que você deve percorrer, quais os canais corretos que você deve estar utilizando para de fato conseguir estar se livrando de uma vez por todas dessa dor de cabeça que são essas dívidas, e você possa estar superando essa crise financeira que você está de uma vez por todas. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal. Toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai estar te auxiliando a estar superando essa situação de crise que você está. Então vamos ao que interessa. Mas por que a maioria dessas pessoas acabam se frustrando quando elas iniciam, né, esse processo de negociação de dívidas, buscando ali eliminar juros e multas que estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva? E a maioria dessas pessoas acabam se frustrando porque elas já iniciam essa jornada de negociação de dívidas de forma direta. Elas já vão direto ao ponto, sem antes fazer aquela preparação, porque você precisa ter uma estrutura que de fato suporte, né, estar negociando essa dívida. Porque o que adianta você negociar e essa proposta não couber ali dentro do seu orçamento mensal? Hoje, um dos principais causadores, né, que vem aumentando ali essa quantidade de ações judiciais de cobrança de dívida é exatamente essas negociações mal planejadas. Porque olha só, a partir do momento que você consegue negociar uma dívida de forma correta, utilizando os canais corretos de negociação, utilizando ali os mecanismos, utilizando ali estratégias do próprio Código de Defesa do Consumidor, estratégias simples, coisas ali extremamente básicas. Toda loja que você entra hoje, você vê lá, né, um caderninho, né, você vê um livrinho do Código de Defesa do Consumidor. E olha só, quando você observa esse livro, ele está lá todo empoeirado. Ninguém lê esse livro. E se você soubesse a mina de ouro que é o Código de Defesa do Consumidor, com certeza você já teria superado essa situação de crise que você está. Então, a maioria das pessoas, né, acabam se frustrando porque não há essa preparação. Como eu disse para você, hoje, um dos principais causadores dessas ações judiciais tem sido exatamente essas negociações mal sucedidas. Então, a partir do momento que você negocia uma dívida e quebra esse contrato, essa dívida ela pode dobrar ou até mesmo triplicar de valor, e aí se torna mais interessante para o banco iniciar esse processo de cobrança judicial. Porém, utilizando as estratégias corretas, utilizando aquele livrinho que está lá empoeirado em cima do balcão de todos os estabelecimentos comerciais, se você lesse aquele livrinho empoeirado, com certeza você conseguiria sim estar negociando essa dívida de forma correta e conseguindo ali eliminar juros e multas de forma excessiva. O porém é que as pessoas não têm o hábito de leitura, não têm esse hábito de se planejar, já partem direto, né? É aquela história de montar um avião enquanto ele está voando. E isso é impossível, né? Você precisa montar esse avião enquanto ele está em solo, depois você coloca ele no ar. É impossível você começar algo se você não tem um
o mínimo planejamento disso. Então você precisa planejar como que vai se dar, né, essa negociação, quais as estratégias que você vai estar utilizando, quais os canais que você vai estar utilizando para que de fato você consiga boas propostas. Então, o primeiro passo, você precisa avaliar essas dívidas e organizar a prioridade de pagamento dessas dívidas. Você precisa saber exatamente qual que é o valor que você deve, né, esse valor atual, qual que é o valor real dessa dívida, quanto que eles estão cobrando ali apenas de juros e multas. Você precisa estar solicitando ao banco todas essas informações, você precisa de todos esses dados, você precisa priorizar o pagamento dessas dívidas. Olha só, muita gente diz que a prioridade de pagamento se dá ali pelo valor da dívida, certo? Quanto maior a dívida, maior será a prioridade dela. Porém, você deve analisar, além ali do valor da dívida, né? Você deve priorizar o grau de risco, quais as consequências que o não pagamento dessa dívida pode trazer para você. Porque pode ser que você tenha ali uma dívida alta, né, um valor alto, com uma certa juros, né, uma certa taxa de juros um pouco elevada. Porém, você tem uma dívida menor com um juro menor que também esteja atrasado, porém o não pagamento dessa dívida pode trazer ali consequências muito mais graves do que essa outra que tem ali um valor maior, que tem uma taxa de juros maior. Então, além de você analisar apenas ali o valor em si, você deve analisar o grau de risco dessa dívida, porque pode ser que o não pagamento acabe levando ali, né, a busca e apreensão de um veículo financiado que você tenha. Ah, Thiago, mas é só uma prestação e a busca e apreensão desse veículo se dá apenas com 3 prestações. Olha só para você ver o que a falta de informação pode fazer. Quem foi que te disse que é apenas na terceira prestação ou na quarta prestação que pode acontecer esse pedido, né, de busca e apreensão desse bem que você tem adquirido ali de forma financiada? Negativo, né? A busca e apreensão pode acontecer da primeira prestação em atraso. Então, olha só, pode ser que você tenha ali essa prestação com valor menor, com juros menores, e outra dívida, de, por exemplo, de cartão de crédito, certo? Que tem um juros bem maior, tem uma taxa de juros bem maior, chegando aí a 100% ao ano, né? Hoje, uma dívida de cartão de crédito, dentro de um único ano, ela pode dobrar de valor. Então, suponhamos que você tenha essa dívida de cartão de crédito, que tem esse juro alto, esse juro extremamente elevado, e uma prestação do seu veículo que esteja atrasada e não tenha taxa de juros tão alta. Você vai priorizar qual? Você vai priorizar o cartão de crédito, né? Com essa mentalidade de que a prioridade é sempre da dívida que tem um valor maior, um juro maior. Então, tome muito cuidado com isso, porque uma dívida menor pode trazer muito mais prejuízos, né, um impacto mais negativo do que essa dívida maior, que tem um juro maior. Então, tome muito cuidado quando você começar a dar prioridade ao pagamento dessas dívidas. Então, olha só para você ver. O erro, as frustrações, já começa justo no primeiro passo, né? A primeira trajetória. A maioria das pessoas não fazem essa trajetória, não fazem essa organização, não dão essa prioridade, não fazem essa análise de dívida. Olha só para você ver que absurdo. A maioria das pessoas começam a negociar uma dívida sem sequer saber o valor atual dessa dívida, sem saber o valor real, sem saber qual que é a taxa de juros que está sendo cobrado. Como que você vai negociar uma dívida se você não sabe sequer quanto que você deve no valor ali atual, o valor real, qual que é o valor que está sendo cobrado de juros e multas? Olha só o absurdo que é, olha só o básico que as pessoas não fazem e depois se frustram, e a culpa é de quem? A culpa é simplesmente da estratégia utilizada? Negativo. O problema é da forma que você utilizou essa estratégia. Então, tome cuidado, né? Siga o passo a passo, siga a trajetória correta, não pule etapas, né? Não procure um atalho que te leve diretamente a essa negociação, porque você pode ter aí um grande problema, porque como eu disse para você, hoje um dos principais causadores dessas ações judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente essas negociações mal sucedidas. Agora que você já sabe como negociar as suas dívidas de forma correta, como dar prioridade de forma correta, é hora de criar um plano sustentável, né? É hora de montar ali o seu planejamento financeiro de acordo com a sua realidade, porque não adianta nada você construir um plano buscando essa negociação e esse plano ser totalmente fora da sua realidade. Por exemplo, qual é o valor que você consegue estar destinando para essa dívida, né, para estar negociando essa dívida? 200, 300 reais. O que adianta você buscar uma negociação de 500 reais se você não consegue estar honrando com essa responsabilidade financeira? Então é extremamente importante
que você construa um plano de acordo com a sua realidade. Comece a cortar gastos, comece ali a fazer os ajustes necessários dentro do seu orçamento, dentro desse plano, né, que você vai construir sustentável, esse plano de acordo com a sua realidade. Construa esse orçamento também de acordo com a sua realidade. Identifique qual que é a sua capacidade de pagamento. A maioria das pessoas iniciam, né, essas negociações sem saber de fato qual que é a sua capacidade de pagamento. Elas iniciam ali essa negociação de dívidas comprometendo despesas essenciais: alimentação, saúde, transporte, moradia. Olha só, mais uma vez o livrinho empoeirado ali na bancada das lojas, né, na bancada ali dos comerciais. Esse livrinho empoeirado, esse Código de Defesa do Consumidor, ele está ali para proteger as suas despesas essenciais: alimentação, saúde, transporte, moradia. Então, olha só, o próprio Código de Defesa está ali te auxiliando, te protegendo em relação a essas despesas. E a maioria das pessoas que iniciam essa jornada de negociação de dívidas, elas negociam comprometendo ali parte da renda delas que seriam destinadas para essas despesas essenciais, como alimentação, moradia. Então, olha só para você os erros que a maioria das pessoas acabam cometendo ao decorrer dessa trajetória e depois se justificam dizendo que as boas propostas não surgiram, que o valor da dívida só aumentou. É lógico, dessa forma, sem planejamento, sem estruturar, é evidente que o valor da dívida só vai aumentar mês após mês, proposta após proposta. Você precisa demonstrar ao banco qual que é a sua capacidade de pagamento, você precisa demonstrar ao banco que você conhece os seus direitos, que parte da sua renda que é destinada para essas despesas essenciais não podem ser comprometidas com essas dívidas. Então, a partir do momento que você começa a demonstrar para o banco que tem conhecimento, o banco vai sim te oferecer propostas que de fato caibam dentro do seu orçamento mensal. Agora, se você simplesmente ligar o banco, for no banco, utilizar os canais errados, dizendo que quer negociar, dizendo que o valor da dívida é alto, é lógico que o banco não vai te oferecer nenhuma proposta, você vai estar vulnerável, o banco vai falar mais alto com você e você vai fazer o quê? Você vai simplesmente desligar o telefone e vai ficar por isso mesmo. O valor da dívida só vai aumentar e a sua situação vai se tornar ainda mais complicada. Então você precisa demonstrar ao banco que está acima do, eu diria que do conhecimento que ele acha que você tem. Você precisa demonstrar ao banco que você de fato domina toda essa situação e que de fato você quer chegar ali a uma negociação, porém que caiba dentro do seu orçamento mensal. Então, após, né, passar por toda essa trajetória, percorrer todo esse caminho de organizar suas dívidas, criar esse plano, criar esse orçamento eficaz, começar a cortar gastos, aí sim você vai negociar essa dívida utilizando os canais corretos de negociação, utilizando ali, eu diria que intermediários ao seu favor. Utilize ali o Bacen, utilize o Procon, procure ajuda, né? Procure de um terceiro que seja especializado, que seja ali, eu diria que dedicado somente a essas situações de negociação de dívidas, porque como eu disse para você, procurar o banco de forma direta ou esperar que o banco te ligue te oferecendo uma proposta de negociação, isso dificilmente vai acontecer. Você precisa estar utilizando os canais corretos, estar utilizando as estratégias corretas para que de fato você consiga boas propostas que de fato possa te tirar dessa situação caótica que você está. Agora, se você quer percorrer o caminho correto e estar criando um plano de organização e recuperação financeira, eu posso estar te ajudando a estar criando esse plano, a estar superando essa situação de crise que você está. Basta você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo, que eu vou estar te ajudando a criar o seu plano de organização e recuperação financeira. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.